Quantos portam Bíblia? Por favor, pongamos em pé e abra sua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Abra-la em Isaías, capítulo de número 40 e o versículo de número 31. Nós estamos em um propósito, e o propósito do mês é a reconstrução de la esperança. Este é o tema para o mês. E este mês eu fui encargado como predicador de los jueves, ¿no? Então, para cada jueves Deus ha ministrado um tema a mi coração. E o tema que me gostaria compartilhar com os hermanos, ou melhor, o título, porque o tema é Reconstrução de la Esperança. Pero o título do sermão seria Renovado como um águila. Renovado como um águila. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Muito bem. Isaías 40, 31. Quantos encontraram, digam yo. Pero los que confiam em Ele renovarão suas forças, volarão como águilas, correrão e não fadigarão, caminharão e não se cansarão. O texto que eu acabo de ler é de la Nueva Versión Internacional, que diz: los que confiam em Ele. Eu creio que a Reina Valera diz: los que esperam em Ele. Por isso, esse esperar é de confiar. Amém, meus irmãos? Assim como está, cerre seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, te alabamos uma vez mais por tu presença em este lugar. Te alabamos por la preciosa vida de cada um de tus hijos que estão aqui, Senhor. Pero anelamos por ouvir tu voz. Tenemos hambre de tu palavra. Envia, Senhor, alimento fresco, Senhor, para a tua igreja esta noite. Alimenta-nos, Senhor, em el nombre de Jesus. Amém. Sentados, por favor. La clave, mi hermano, para disfrutar de los benefícios desta verdade bíblica que acabamos de ler é confiar. Vou repetir, la clave para que nós podamos desfrutar de los benefícios que estão em el versículo que acabamos de ler é confiar, porque diz o texto, los que confiam. E depois aparecem ao menos 3 benefícios que me gostaria compartilhar com a igreja de aqueles que confiam em el Senhor. Há uma declaração bíblica que eu tardei para entender. E não tardei para entender em el sentido de la compreensão teórica, porque esta é a parte mais fácil da Bíblia. Só fazer um curso teológico, estudar hermenêutica, e nós vamos entender a parte teórica de los textos. Sabe o que é mais difícil para nós? É viver, é praticar. Não? Às vezes conhecemos a teoria, pero nos hace difícil muitas das vezes levar a la prática. E há uma declaração bíblica de 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 7, e foi esta declaração de 2 Coríntios 5 e 7, que eu compreendi muito rápido a compreensão teórica, pero tardei para viver. E a declaração disse: vivimos por fé e não por vista. Agora, nossa geração é a geração de la informação. Nós somos bombardeados todos os dias por dezenas ou centenas de informação, por meio da tele, e para minha geração e a geração de meus filhos, mais por la internet do que por la tele. Não? Somos a geração de la informação. Já não necessitamos mais estar em Ucrânia para tomar conhecimento, e muitas das vezes hasta ver as imagens de los drones que são enviados por el governo russo. Já não necessitamos mais estar ali, porque as lentes de las câmeras traem estas notícias quase em direto para todos nós.
Por isso eu digo que nós somos a geração de la informação. E não cabe dúvida, hermanos, que a visão é um dos sentidos mais importantes. E eu posso falar com propriedade acerca disso, não? Como hace falta uma boa visão. Como hace falta ver bem. Agora, eu estou falando da visão espiritual, é claro. E nossa visão é afetada por las centenas de malas notícias que recebemos todos os dias. E eu, uma vez mais, hablo com prioridade, porque eu tenho um Robin, não de Robin Hood, é Robin, não? Eu tenho um Robin, não? Robin. E este Robin é ver notícias, não? Alguns lhe gustam de futebol, outros lhe gustam de quê? Não sei. Séries. Pero a mim me encantam as notícias, e minha esposa sabe muito bem de isto, não? E, además, me encantam as notícias e me encanta a política. Mira que malo gusto tenho, não? Pero cada um com os suyos, não? Diz que gusto é igual nariz. Cada um tem o suyo, não? Cada um de sua maneira. Unos grandes, outros pequenos, uno mais cerradito, otro... Bueno, é tuyo. São tus gustos personales. Pero lo que pasa es que todos os dias nós recebemos malas notícias. E o reto bíblico de 2 Coríntios 5:7 é viver não por lo que vemos, é viver por la fé. Porque se nós vivirmos solamente por lo que está delante de nossos olhos e por las notícias que assistimos, nós desanimamos. E de verdade que na época do COVID, eu tive que fazer um ayuno de notícias. Porque de verdade que estava me afetando. Estava me quedando mal. Porque eram as 24 horas do dia, muerte, muerte e mais muerte. O texto que nós leemos ao princípio diz que se nós confiamos em el Senhor, ou se nós esperamos em el Senhor, 3 coisas acontecerão. La primeira, tendremos las fuerzas renovadas. É a primeira coisa. Aqueles que confiam em el Senhor renovarão suas forças. Bueno, eu estou seguro que muitos de vosotros já escutaram acerca de la renovação del águila, não? Dizem os expertos que o águila pode viver hasta 70 anos. Pero quando está mais ou menos com 40 anos, então se ela busca um lugar seguro para passar por um processo doloroso, pero necessário de renovação. Eu estava lendo acerca disto e me quedei impressionado ao ler que ela golpeia com seu pico em uma pedra hasta conseguir arrancá-lo. Depois ela espera alguns meses o pico crescer de novo, não? Então ela começa uma a desprender suas unhas, não? E depois, então, quando começam a nascer as novas unhas, ela começa então a arrancar as plumas viejas, não? Um processo largo, doloroso, pero necessário. Há alguns dias, meu filho menor dañou uma de las unhas, não? Se quedou toda roja, negra, e ela tinha que cair, e caiu, para nascer outra nova. Então, se você chegar perto dele e pedir para ver, há uma unha nova, zero. Pero bonita, eu estava mirando e disse, que guapíssima é. Pero é nova, é nova. Pero para nascer la nueva, la abeja tuve que morrer. E le custou muitíssimo dolor. E eu sei que a todos nós nos gustam as coisas novas. Comprar um coche novo, uma casa nova. Eu me acordo que meu padre falava que um dos sonhos era comprar um coche 0 km. E um dia ele comprou.
y tardó hasta para quitar el plástico del coche, del asiento. Dice, ¿cuándo va a quitar el plástico? Bueno, un día sacó, porque nos gusta el nuevo. Pero aprendemos por la Biblia que para que el nuevo de Dios llegue a nosotros, el viejo necesita salir. Dice la palabra que Dios no puede echar vino nuevo en odres viejos, porque se pierde el odre y se pierde el vino. Por eso yo estoy seguro que el Señor es un Dios de cosas nuevas y tiene cosas nuevas para nosotros. Pero antes el viejo necesita morir. Necesitamos dejar para atrás los malos costumbres, las malas prácticas, las malas palabras, la mala conducta, los malos pensamientos, para que el nuevo de Dios venga sobre nosotros. Porque cuando llega el nuevo de Dios, nosotros tendremos nuestras fuerzas renovadas. Largo y doloroso es el proceso de renovación del águila, pero cuando termina, ela sale para hacer el vuelo de la victoria, ¿no? Plumas nuevas, uñas nuevas, pico nuevo. Yo sé que el Señor tiene cosas nuevas para ti, pero aceite pasar por el proceso doloroso de la renovación. Hay cosas que nos estorban. Nosotros sabemos lo que es, pero não queremos abandonar, porque abandonar-lhe custa preço, sangre, dolor. Pero el momento que usted decida deshacer de las cosas viejas que estão te estorbando, el Senhor te dará algo nuevo. ¿Cuántos creen esto? Amén, mis hermanos. Diz que los que confían en el Señor, además de tener nuevas fuerzas, volarão como las águilas. Mira, e aún estudiando acerca disto ao largo dessa semana, e eu sei que todos vosotros conhecem essa imagem del águila volando, e disse que las águilas aproveitam el aire caliente, não as correntes térmicas, para elevar-se e planear. E disse que quando ela encontra uma corrente caliente, então ela aproveita para planear, e aí ela queda-se de uma a outra, haciendo em círculos hasta chegar a seu destino. Ela vai passando de uma corrente a outra. Isso les permite estar durante horas em el aire e consumir pouca energia. Pouca energia. E el águila, por volar muito alto, vuela sobre las demás, sobre nuestras casas, sobre nuestros pisos, sobre nuestras cabeças. Está tão lejos que nem percebemos, quizás. Pero aí está el águila, ¿no? Volando, em verdade, mais é planear do que volar, ¿no? Sobre las correntes del aire caliente. Sabe, hermanos, que nós devemos aprender a chegar a um ponto onde passamos a viver por fé e não por vista, onde nós volamos sobre as circunstâncias da vida. Isto foi uma coisa que eu tardei para aplicar em minha vida, porque, aun de ser creyente pentecostal desde niño, sou muito racional. E tenho, às vezes, muitíssima dificuldade, e siga eu falando de minhas debilidades. Vosotros já conhecem todas. E, às vezes, tenho muitíssima dificuldade de disfrutar del sobrenatural por isso. Porque sou o homem de los cálculos, que hago as medidas, que hago os números, ¿no? Então, me tardou entender e viver e compreender lo que é viver por fé. Porque vivir por fé é, muitas das vezes, ignorar as circunstâncias. E eu que miro as notícias a cada dia, tenho que ignorar as notícias para viver por fé. Por exemplo, quando todas as notícias dizem, vem uma crise por allí, Europa entrará em crise, a inflação está muito alta, e eu miro os números e de verdade estão muito altas,
Então, se eu como creyente necessito mirar a circunstância, pero volar sobre a circunstância, eu necessito viver por fé. Isso para alguns é muito difícil, porque nós sabemos para onde vamos, pero também sabemos que aún estamos aqui. E as circunstâncias desta vida, de uma maneira ou de outra, nos afetam. Pero te digo uma coisa de experiência, elas nos afetam hasta onde nós permitimos que elas nos afetem. Porque se eu me quedar envuelto na circunstância da vida, estas circunstâncias me devoram. Pero quando eu aprendo a viver por fé e não por lo que veo, eu hago el vuelo del águila. Es volar sobre las circunstâncias. El mundo está em crise, pero eu sigo prosperando. Como explicar? Como explicar que em meio à pandemia, onde muitas igrejas foram cerradas, nós abrimos novas igrejas? Donde los meses donde la iglesia se quedó con la puerta cerrada, nosotros no recaudamos ni más ni menos. Igual, como si estuviera con las puertas abiertas. Entonces, las circunstancias decían una cosa, pero nosotros vivimos por fé e não por vista. Quando nós vivimos por fé, nós passamos a desfrutar do sobrenatural do Senhor. Por isso o texto diz: os que confiam em Senhor volarão como el águila sobre as circunstâncias, sobre os problemas e sobre todas as coisas. Parece que o vento não lhe afeta. Não é que existe vento, pero el águila sabe utilizar as correntes do vento para seu próprio benefício. E eu pido ao Senhor que nos dê discernimento e sabedoria, para que nós aprendamos a desfrutar de los ventos de la vida para nosso próprio benefício. Quantos estão comigo? Digam amém. E terceiro e último ponto diz que os que esperam em el Senhor, ou os que confiam em el Senhor, correrão e não fadigarão. Caminarão e não se cansarão. Las vitórias, hermanos, sobre las tribulações de la vida nos dão experiência. Todos querem experiência, pero a experiência solamente é possível com o tempo e com as tribulações. E a experiência nos ensina a correr de uma forma que nós não nos agotamos de uma maneira muito fácil. Ou seja, a experiência te dá a capacidade de fazer as mesmas coisas que outros fazem, pero ahorrando energia. É solamente vosotros pensar em vossa profissão, em el trabalho que você faz cada dia. A experiência de cada dia te dá a capacidade de produzir mais do que uno que está chegando hoje, sem fazer o mesmo esforço. ¿Por quê? Porque a ação repetida de cada dia, você foi aprendendo e foi ganhando também resistência, experiência para fazer a mesma coisa sem sofrer as mesmas consequências. Já visto uma pessoa que tem a costumbre de fazer atividades físicas? Corre com muitíssima mais facilidade de aquele que não faz. Não significa que esta pessoa não cansa, pero aprendeu a correr com equilíbrio, com responsabilidade. E aprendemos que a caminhada com Cristo é maratón. Não é uma carreira de 100 metros. Por isso eu me preocupo muitíssimo quando eu vejo pessoas correndo demasiado. Porque eu posso correr muitíssimo, pero cansarei muito rápido. Muito rápido. E o texto diz que os que confiam no Senhor correrão e não fadigarão. ¿É isso? ¿Sí? Caminarão e não cansarão. Sabe, hermanos, que a seguridade em Deus, nos hace saber que há momentos de la vida que vale a pena correr, pero há momentos que vale a pena caminar. E é a segurança em Deus que nos dá tranquilidade para caminhar quando todos estão correndo.
Ahora, una vez más, pida a Dios discernimento de los cielos, para que usted pueda saber cuándo es el momento de caminar y cuándo es el momento de correr. Porque dice la Biblia que hay un tiempo determinado para todas as coisas. E eu já falei com vosotros aqui, que quando eu empecé meu ministério pastoral, eu me quedava enfadado porque mis pastores mais experientes trabalhavam com calma, tranquilidade e produziam mais que eu, que estava assim. Eu despertava primeiro que eles, dormia depois de eles e produzia menos que eles. E eu dizia, não é possível. Eu trabalho mais que estes homens. Quizás eu pensava eu que orava mais, ayunava mais, pero os resultados são menos. Porque me sobrava força, pero me faltava experiência. E o êxito em la vida espiritual não está para aqueles que chegam primeiro. E nós sempre queremos ser os primeiros. E esta geração agora, eu não sei se passa com os filhos de vosotros dessa geração, eles não sabem perder. Tem um espírito de competência tremendo, tremendo. E a vida nem sempre é ganhar. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos. E sabe que eu lendo meditando em essa predicação, eu me recordei de um mensageiro chamado Aimás. Eu não sei se você recordará de Aimás. Diz a Bíblia que Aimás tinha ou queria entregar uma notícia ao rei Davi. A notícia não era boa, pero ele tinha as ganas de entregar. E Joabe disse para ele, não, já há outro mensageiro que irá entregar a notícia. Pero Aimás insiste em entregar a notícia. A notícia não era boa, era a morte de Absalão, o hijo de Davi. Pero ele tinha ganas de entregar a notícia. Tanto que o mensageiro que foi para entregar a notícia sale primeiro e ele se vai depois. Pero corre e chega primeiro que o outro. Pero quando Davi pergunta a Aimás qual era a notícia, qual era a informação, ele não tinha claro qual era a informação e qual era a notícia. Ou seja, para correr, ele foi bueno. Foi o primeiro. Pero chegou aí e não tinha nada para falar. E de lo que vale a pena, hermanos? Do que valeu a pena? De nada. Porque o outro que chegou, al menos, tinha algo para entregar. Tinha a informação correta. Então, em la caminhada com Cristo, e nós aprendemos isto na Bíblia, que el que gana não é o que chega primeiro, é o que chega. Incluso em el reino de Deus, el campeão não é o que chega primeiro, esse é o reino del hombre. Aqui na terra, os primeiros são primeiros e os últimos são os últimos. O reino humano. Agora, em el reino de Deus, não é assim. Vosotros recordarão que uma madre chega para Jesus e diz: Jesus, quando o Senhor estabelecer su reino, por favor, uno de mis hijos pode sentar a sua direita e outro a sua esquerda. Eu digo que isso é pedido de madre. Solamente uma madre tem cara para ser um pedido deste. E Jesus disse: não é possível. ¿Por quê? Porque em mi reino, os últimos serão os primeiros. Então, em la caminhada com Cristo, ele diz: aquele que for fiel hasta la muerte, hasta el fin, recibirá la corona de vida eterna. Por isso, com Cristo, hermanos, e em el reino de Deus, nós corremos e não se fadigamos. Nós caminhamos e não cansamos. Por isso, você vê pessoas maiores, pero com uma energia, com uma vitalidade. Assim como nós miramos a história de Caleb. Caleb havia uma promessa. Se não estou equivocado, a promessa era a terra de Hebron. Havia uma promessa hecha por ele, por Moisés aún. E quando eles chegam em la terra,
ele cobra a promessa de Josué. E Josué lhe dá a promessa. Se eu não estou equivocado, de la promessa hasta o cumprimento de la promessa, haviam passado 45 anos. Se não me falha a memória, tinha 85 anos. Pero diz, eu me sinto como se estivera em la promessa. Há 40 anos atrás. Como explicar isto? Que um senhor maior se sente como um jovem, porque ele renovou suas forças em el Senhor. E sabe qual é a clave de ser crente quando ninho, crente quando jovem, crente casado, crente solteiro, crente divorciado, crente viúvo, e hasta morrer? É renovar as forças constantemente em el Senhor Jesucristo. Sabe o que nós estamos fazendo aqui em este propósito? Renovando as forças como el águila. E eu sei que isso custará algumas decisões importantes que você necessita tomar. E algumas decisões que te causarão dolor, como el águila. Pero é a única forma de Deus fazer algo novo em tu vida. E eu sei que viver o novo de Deus são para valientes. São para aqueles que decidem correr risco. Eu quando miro para a Bíblia e miro a história de Pedro, quando camina sobre as águas, eu disse, já pensei, se eu estiver em el barco, eu seria el Pedro ou seria os demais? Eu não tenho dúvida que eu seria os demais. Não tenho a mínima dúvida, irmão. Eu não sei nadar. Vale? Então, eu me quedaria em lugar mais seguro, onde a maioria se queda. Pero solamente aqueles que têm valentia para tomar atitudes como Pedro tomou, têm testemunhos para contar como Pedro. Cada dia, para viver o novo de Deus, eles não contam testemunhos, eles não contam experiência, eles vivem a experiência. E o propósito do Senhor é te trazer para o outro lado esta noite. É dizer, venga a viver as experiências. Porque todo crente, para de verdade ser convertido de verdade, necessita ter uma forte experiência com o Senhor. E aunque você pense que é crente, quizás nenhum de nós seja mais crente que Job. E Job, depois da experiência, ele diz, agora de verdade, eu conozco a meu Senhor. E antes? Será que não conhecia? Ele diz, antes eu conhecia, mas agora eu tenho experiência. Eu quero invitar você a poner-se sobre seus pés. E eu quero fazer uma oração peligrosa esta manhã, ou esta noite. Se você não tem coragem para fazê-lo, não passa nada, solamente escute. Pero eu quero que o Senhor nos leve a lugares altos, como el águila, para que nós podamos viver experiências. Nenhuma ave vive experiências tão altas como el águila, pero nenhuma passa por el processo que ela passa. El águila é fruto de seu processo doloroso. Nós somos frutos del processo doloroso que nós passamos. Sabe por que eu estou aqui? Por o processo doloroso que eu passei. Sabe por que tu estás aqui? Por el processo que passou. Por el processo que passou. Deus nos levará a lugares altos, aunque seja um processo doloroso, para que nós podamos sair de aí renovados por el Senhor. Eu quero orar contigo, cerre seus olhos e ore ao Senhor. Senhor, nós creemos em tu palavra. E tu palavra diz que aqueles que esperam em el Senhor, ou melhor, aqueles que confiam em el Senhor, tendrão suas forças renovadas. Senhor, eu não sei como cada pessoa chegou a esta casa de oração esta noite, pero eu te pido em nome de Jesus, renueva as forças de tu hijo, renueva as forças de tu hija, Senhor. Aquele que estava pensando em parar, em abandonar, em retroceder, que em nome do Senhor Jesus, venga a sair daqui renovado por el Senhor. Aquele que não falava mais em línguas, Senhor, renueva-o com o fogo de tu Espírito Santo.
Senhor, dice tu palavra que aqueles que esperam em el Senhor volarão como águilas, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a alcançar lugares altos, a viver por fé e não por vista, Senhor, a volar sobre as circunstâncias da vida. Diz tu palavra que aqueles que esperam em el Senhor Jesucristo, aqueles que confiam em el Senhor Jesucristo, correrão e não fadigarão, caminharão e não se cansarão. ¿Por quê? Porque somos alimentados por el Senhor, porque somos renovados por el Senhor, porque somos fortalecidos por el Senhor. Senhor, em nome de Jesucristo, que nós esta noite vengamos deixar el viejo hombre, las viejas práticas, la vieja naturaleza, las malas costumbres, los malos pensamentos, las malas atitudes, las malas palavras, Senhor, em el nome de Jesucristo. Queremos viver algo novo, queremos vinho novo, Senhor. Por isso sabemos que este odre necessita estar novo, renovado. Construye, Senhor, novo homem e restaura a esperança em aquele coração que já não creia mais, em aquele coração que já não tinha mais esperança, pero tu eres o Deus de la esperança, Senhor. Nós oramos e te damos graças em el nome de Jesus, em el nome de